Eu resolvi, né, mudar um pouquinho e cortar o cabelo, tá? Aí, pessoal, gente, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula, tá certo? De fotografia, cultura e arte, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre os tipos de fotografias que se tem, tá certo? Vê só, muita gente pensa que tirar foto ele vai se tratar apenas de a gente pegar a câmera fotográfica, focar em alguma coisa e pronto, tá certo? Muita gente tem essa ideia de fotografia, mas é importante saber que fotografar ela vai se tratar, tá certo, de muito mais que isso, tá? Não é apenas só a gente ter uma câmera e usar. É necessário saber que se existe vários tipos de fotografia, que pode trazer diversos tipos de sentimentos, tá certo? Que esses tipos de sentimento pode passar para as pessoas, tá? Que tá vendo aquelas fotografias. Então, como fotógrafos no geral, os fotógrafos eles devem saber que determinados estilos, entender e saber, tá, esses determinados estilos e aí ver qual é o que ele quer retratar, tá? O que se o público e esse estilo que ele vai retratar, tá, vai se enquadrar na visão dele, tá? Que é na visão do trabalho dele que ele acredita que seja o ideal. Então, ele vai adotar um determinado estilo de fotografia, tá certo? Que pode ser o que é mais aceito no público atual, tá? Então, quais são os tipos de fotografia? São vários, certo? Mas eu listei alguns, tá? Se vocês souberem também de alguns, podem ir dizendo. Tem a questão do cotidiano e a fotografia. A questão da fotografia investigativa, fotojornalismo, tá certo? Fotografias de estúdio, fotografia cultural. Além desses que eu citei aqui, sabendo que existem diversos outros tipos de fotografia, vocês conseguem ter ciência de mais algum, de lembrar de mais algum tipo de fotografia? Tem a fotografia preto e branco também, que a senhora mostrou. Pronto, tem essa fotografia que a gente já trabalhou. Tem a questão da aqui, está muito também já envolvendo fotografia preto e branco. Eu não diria que seja o tipo, mas em questão de tonalidade, tá? Que vai envolver as cores preto e branco, vai ser predominante nessa fotografia. Porque aqui também, tá? Na fotografia investigativa, no fotojornalismo, fotografias de estúdios, a gente pode ter a fotografia preto e branco, como também a fotografia colorida, tá certo? Então, lembrando também que pode ser os tipos de fotografia, mas fora esse, tá? Saber os tipos de fotografia ou os usos das fotografias vai nos ajudar a determinar, por exemplo, tá, as classificações de cada imagem, tá, e como é que elas podem ser utilizadas para trazer um determinado valor, sentimento, expressão ou características para as pessoas que vê. Por exemplo, cada uma dessas fotografias que eu listei, tá, aqui, eu não sei se dá para. Não tá, eu acho que não está aparecendo para vocês, mas cada uma dessas fotografias que eu citei para vocês, tá? Elas têm um tipo de sentimento, tá? Que vai ser transmitido para as pessoas que vão ver. Isso vai depender muito da visão que o fotógrafo que fez aquela fotografia adotou naquele momento, tá certo? Não só existe a fotografia investigativa, fotojornalismo. Por exemplo, dentro do fotojornalismo, tem as subclassificações que a gente vai estudar depois, posteriormente, tá certo? E vê só, então, sob diferentes perspectivas, o conceito que a gente vai estudar hoje, tá, é o fotografia e o cotidiano. Vocês conseguem me dizer alguma coisa sobre isso? O que é que tem ideia sobre isso?
fotos que a gente tira durante o nosso dia para lembrar algum momento, algo do tipo? Sim, tá? Porque aí, certo? O conceito de experiência ela vem sendo discutido sobre fotografia e o cotidiano ao longo de toda a história, desde que se iniciou o processo da fotografia, tá certo? Então, é um conceito que vai estar em mudança, não só apenas existe um. É só. Que aí vai envolver a questão da cultura e da arte, tá certo? Não vão ser, E tá? também a tradição desse país, desse lugar. Que vai envolver as tradições do lugar. Por exemplo, o conceito de fotografia que a gente tem aqui no Brasil, na região Nordeste, e já incluindo, tá? Em Pernambuco, na localidade da cidade de Caruaru, já pode ser diferente até mesmo na nossa própria região, de cidade em cidade, tá? Então, assim, é um conceito que a gente não define como um só, até porque não foram apenas um autor ou poucos autores que se dedicaram a pensar nisso, tá certo? Então, como é que a gente pode dizer que a gente pode trabalhar de modo semelhante, tá? Que alguns teóricos que estudam esse processo da fotografia, estudam o processo da cultura e da arte, tá? É que a gente consegue produzir, certo? E ter uma experiência com as situações que a gente vive na atualidade, que são recorrentes, tá? De discursos que definem o que é contemporâneo a partir de, digamos, de uma impossibilidade para traduzir, tá certo, eventos do dia a dia em experiência, tá? Tornando o cotidiano uma vivência, tá? No geral, que as pessoas possam observar o que é que no dia a dia de alguma comunidade pode estar ocorrendo, tá certo? E a fotografia em si aí pode apresentar isso para o mundo no geral, tá? Que a situação que a gente vive aqui, o cotidiano que a gente tem aqui, já pode ser diferente até mesmo dentro do Brasil ou até no mundo no geral. Então, um conceito aqui não vai ser só um. Então, no conceito atual, tá? Agora entrando no campo das artes, ele é marcante, certo? O investimento dos artistas na questão da renovação, tá? De linguagens e estéticas que vão apostar no cotidiano como estratégia de experiências para as pessoas. Porque é com o nosso cotidiano que a gente consegue ganhar experiência tanto pessoal como também no âmbito profissional, não é mesmo? Então, em Sim. meio a essa. E aí, Tamires, o que tu acha? Eu interrompi. Vê só. Em meio dessa Pode super. repetir de novo o que você disse, que eu não entendi muito, não. Pessoal, agora que eu vou trabalhar cotidiano em fotografia, eu já estou querendo introduzir a vocês o conceito da cultura e da arte, tá certo? Porque a fotografia, como eu já vinha dizendo, é uma forma de arte, já que é uma forma que a gente consegue expressar o que está sentindo, tá? Para o mundo, não é isso? Ah, tá, agora entendi. Então, no contexto atual das artes, ela está sendo um marcante investimento dos artistas nessa área, porque a gente consegue ver renovação das linguagens, não é isso? E de estéticas das fotografias, tá? Que apostam como o cotidiano como uma estratégia de experiência. Ou seja, o cotidiano em si, tá? A gente utilizar do cotidiano, a gente tem tanto uma experiência pessoal, tá? A gente aprende sobre a cultura de um determinado país, de um determinado lugar, como também a gente adquire uma experiência profissional, tá? Com o cotidiano. Então, os artistas no geral, os fotógrafos no geral, que trabalham com a questão da fotografia no cotidiano, tá? Eles relatam muito que o cotidiano é uma estratégia de experiência, tá certo? Aí eu queria saber de vocês se concordam com isso, tá?
Sim, é porque também, se você for para um lugar e tirar uma foto, não vai ser a mesma experiência também de, sei lá, eu tirar uma foto aqui no Brasil e for tirar outra em outro lugar. Vai ter, como é que diz? Fugiu agora a palavra. Vai ter experiências diferentes. Já que a fotografia ela vem muito, tá, para eternizar momentos que a gente está vivendo ali. Então pode ser que aquele momento que a gente tem, que está vivendo agora em Caruaru, é diferente de quando a gente vai viajar para fora do país ou até mesmo para dentro do Brasil ou outra cidade. Então a gente utiliza da fotografia para eternizar aquele momento, para a gente também depois ver as experiências que a gente teve ao longo da vida. Então, os artistas, eles que trabalham muito com cotidiano e fotografia, eles dizem que é uma estratégia de experiência para as pessoas no geral, tá certo? Então, em meio a essa superprodução de imagens, tá? Do comum e do banal, tá certo? Entre aspas, tem diversas possibilidades de experiência, tanto na questão estética, tá? Porque você já começa a observar as diferenças nas fotografias em determinados locais, o que é que pode ser feito ali no momento para melhorar aquela foto, a qualidade daquela foto. Então, já ajuda muito nessa questão de estética, tá certo? Que a princípio a gente pensa assim, que pode ser instalação precária, mas com essas observações que a gente tem, tá certo? De tentar melhorar essa estética, isso vai ganhar uma experiência, tá? Na vida profissional da gente, que vai marcar, tá? O gosto que a gente tem de retratar determinados momentos, tá? Da realidade que é vivida do cotidiano, tá certo? Então, a gente se deve perguntar, quando a gente quer trabalhar com fotografia e cotidiano, o que é que está em jogo hoje para a gente, tá? O que é que a gente percebe que pode ser fotografado, que seja interessante para a visão que a gente tem naquele momento, tá? Renovando, claro, o interesse que a gente tem por fotografar imagens do cotidiano, quando a gente fala também no campo das artes, já que fotografia é uma forma de arte. Então, a gente deve muito, quando vai fotografar o cotidiano no geral, tá certo? Pensar como é que a gente quer mostrar a visão que a gente tem, mostrar a fotografia, tá, para as pessoas. Como é que a gente quer mostrar isso? Como é que a gente quer retratar isso? Que sentimento a gente quer passar para as pessoas que vão ver a fotografia? Mas aí, como foi que começou esse interesse de fotografar o cotidiano? Ele começou a partir, se eu não me engano, dos anos 80, de 1980. Esse interesse, tá? Pelos fotógrafos, pelos autores no geral, tá? Pelos artistas, pelo cotidiano, tá? Que é intensificado muito, certo? Pelas cenas que eles chamam de cenas de vida banal, que é a vida diária, que passam a entregar um modo significativo os diversos trabalhos fotográficos apresentados, por exemplo, tá, nos museus e galerias de todo o mundo. Ou seja, nos museus internacionais, a gente vê que há algumas exposições que mostram a vida diária, que chamam-se, certo, de cenas banais, tá? Alguns artistas, eu coloquei também alguns artistas como Jefferson Wall, Florence Paradise e diversos outros, tá? Eles começaram a se voltar para o cotidiano de diferentes maneiras, visando o quê? Um deslocamento, uma brecha na vida diária de nossos condicionamentos, ou seja, das situações que estavam acontecendo no momento. Eles do nada viram uma brecha, aquilo vai ser interessante para mostrar para as pessoas e fotografar aí. Não só esses que eu citei agora, tem diversos outros que começaram a voltar a fotografia para o cotidiano, para a vida diária, tentar capturar situações que estão acontecendo naquele momento, certo? Então, esses deslocamentos, essas brechas que eles observaram no
condicionamento diário, tá? É o modo de como o cotidiano, tá? Ele é apresentado em muitas das instalações que a gente tem. Então, não parece que vai se indicar um retorno de estratégias documentais ou da imagem com o espelho da realidade, tá? Ou como uma janela para o mundo no geral. É mais como um questionamento em relação, tá? As possibilidades de experiências que pode se obter a partir das imagens do cotidiano, certo? Que assim a gente pensa, não, eu não vou obter nenhuma experiência a partir de uma fotografia tirada de uma vida diária, por exemplo. Que eu acho que a gente tem sim, a gente obtém sim, porque tem algumas situações que são feitas fotografias que a gente tem como aprendizado. Como é que a gente consegue evitar aquilo? Como é que a gente consegue diminuir aquela situação, por exemplo, quando se está retratando ali alguma dificuldade que alguma comunidade está tendo? Então, é experiências que a gente pode, que foi experiência daquele fotógrafo, que a gente pode adquirir um conhecimento, tá? Para tentar ver como é que a gente pode modificar essa situação que está ocorrendo naquele momento. Que entra muito também no fotojornalismo, que os jornais utilizam muito das fotografias para ilustrar o que é que ele está noticiando ali, se vocês repararem nisso. Aí, vê só, é cada um, tá certo? Cada pessoa, cada fotógrafo, cada artista, certo? Eles fazem seus próprios questionamentos sobre os limites da representação, tá certo? Que eles querem fazer, tá? Do cotidiano que é visível através da fotografia. Então, cada um, ele relatou, tá? Cada um dos artistas, cada um dos fotógrafos, ou ele relatou, ou ele vai relatar, tá certo? A visão que ele tem daquele mundo no momento, tá certo? Que ele quer retratar naquele momento. Ele vai indagar, ele vai se questionar, será que realmente eu quero apresentar aquilo naquele momento? Tá? E é a partir desses questionamentos que os resultados são as imagens, tá certo? Que é a partir do qual que as pessoas, no geral, vai ser convidados a entender e a compartilhar aquela experiência. Tá certo? Então, vê só. O cotidiano na fotografia contemporânea nos vai forçar a repensar, por exemplo, o papel do dispositivo fotográfico e sua relação com o real na comportamentalidade, tá certo? Então, o que é que vocês acham até aí? Tá? Que diferentes documentaristas, tá, tradicionais, eles conseguem relatar, construir diversos tipos de realidades fotográficas com isso, certo? E aí, dúvidas, opiniões? Não, agora eu tô entendendo. Certo, então vamos lá. Então, a fotografia, tá, desde o seu surgimento, desde o século XXI, ele desempenhou um papel fundamental na representação do cotidiano, transformando o quê? Os nossos modos de ver e de experiência, tá certo? Que foi através das imagens. A gente começou a enxergar o cotidiano, tá, no geral, de outras localidades, através das fotografias, através das imagens no geral, tá certo? Aí vejam só, é por conta dessa variedade, da variedade de linguagens e dos usos, de linguagem dos usos das fotografias, que foi responsável o quê? Pela multiplicação de suas funções em diferentes campos de atuação. Então, é preciso a gente rever a relação entre o cotidiano e a fotografia ao longo da modernidade, porque o cotidiano ele não permanece o mesmo, ele sempre vai mudar de uma forma ou outra, não é isso? Então, a gente
precisa observar essas mudanças que estão ocorrendo para poder distinguir os modelos e começar a fazer questionamentos que vai implicar na transformação dos parâmetros, tá certo? Da representação que a gente quer fazer, tá? Então, certo? A entrada da fotografia no hall das artes, ela implicou em quê? Em um audacioso processo de busca por características essenciais, tá? Bem como o desenvolvimento de um discurso crítico para consolidar esse espaço no campo da arte. Mas aí, o que é que finalmente eu quero dizer com cotidiano e fotografia? O cotidiano e a fotografia, o que é que finalmente eu quero dizer com toda essa falação que eu disse aqui, tá? O que eu quero dizer com isso é que a fotografia do cotidiano, tá? Ela pode ser utilizada para compreender como é que anda alguns dos diversos fatores de um determinado local. Como, por exemplo, uma fotografia ela pode indicar a questão política, tá certo? A questão econômica, a geografia daquele local, tá? A educação, tá certo? A questão étnica, moral, tá? A questão histórica daquele local, enfim, diversos outros fatores, diversas outras características, além do que eu citei. Então, é com essas imagens, por exemplo, que nós, professores, a gente pode pegar e ensinar aos alunos conceitos da sala de aula a partir de uma fotografia. Então, fotografia não é só para... Não pode ser utilizada, vou representar aquele momento. Mas é a partir também do conceito que a gente tem do cotidiano, de que a fotografia pode representar, pode nos mostrar, que, por exemplo, o professor pode pegar e ensinar para os alunos conceitos, tá, científicos a partir daquela fotografia. Ou seja, a gente pode fotografar, tá, um experimento de um laboratório e passar para vocês alguns conceitos de química, se a gente não puder realizar a experiência na sala de aula, para vocês visualizarem. Então, a partir de uma fotografia, por exemplo, a gente pode aprender alguns conceitos que a gente vê nos livros que a gente tem, não só na área de química, mas diversas outras áreas. Então, a informação, tá? A construção do conhecimento, ela pode ser vista através de uma imagem. E aí, vocês concordam com isso ou está um pouco fora do comum? E aí, gente? Pronto, como... Vê só, como hoje, certo? Eu escolhi falar um pouquinho sobre cotidiano e fotografia, que é um dos diversos tipos de fotografia que se tem, tá? A gente finaliza a parte de conteúdo em si da eletiva, certo? Agora eu quero conversar com vocês, tá? Sobre a realização desse trabalho, que é a prova de vocês da eletiva. Tá? Eu coloquei Sim, uma coisa, em questão das imagens, vai ter que tirar as imagens e fazer feito um vídeo, mais ou menos. Sim, isso. essas imagens vai ter que ser iguais ou pode ser diferentes, tipo, variadas. Pode ser variados. Só que pela votação que eu coloquei aqui, tá? Tem 21 pessoas para fazer isso, certo? Então, o que é que eu pensei? Todos, tá? Pegam imagens, tiram fotos, se achar necessário, mas não faz nenhuma edição, tá? E eu vou abrir uma abazinha de atividade para enviarem para mim, certo? Que aí, essas 21 pessoas que escolheram fazer a edição de fotos vai se dividir em dois grupos, onde esses dois grupos vão ter um líder que vai relatar para mim o processo de participação de todos, certo? Certo.
Então, no caso, todo mundo vai tirar alguma foto ou enviar alguma foto e quem escolheu fazer edição de foto vai editar as fotos da classe. Da classe. Só que aí vai ser dividido entre os dois grupos, certo? Para não estar uma Vai ter carga. alguém para. Eita, Oi? desculpa interromper. Vai ter alguém para selecionar as fotos. Ah, essa daqui vai ficar, essa não. Pronto. Vocês mesmos vão fazer essa seleção de fotos da edição, o grupo da edição de fotos, certo? Porque aí não vai ser só uma foto, pode mandar mais de uma foto. Porque senão, se for só, tipo, uma foto. Não, espera, calma. Se for várias fotos, que tem muita gente também numa sala. Aí, se for várias fotos, vão ter a seleção para o vídeo ficar, tipo, 2 horas só de fotos. A foto é vocês que, Carlos, também. Agora respondendo a Carlos. A foto, o tipo de foto, é vocês quem vai tirar, quem vai pesquisar, que escolhe. Eu acho interessante, vou mandar essa aqui também. Eita, mas eu gostei dessa. Mas aí a equipe de edição de fotos vai fazer a escolha, a seleção, vai fazer a edição dessas fotos. Mas todos mandem da sala, porque já aí fica garantido a nota, tá? Além da participação. Certo? Porque aí Certo? o tema, tá, Alice, é São João, tá? Carlos, se vocês quiserem também, tá? Tirar foto caracterizado, tudo bem. Tem problema nenhum, certo? Vocês é que vão ficar a cargo disso, tá? Aí eu vou colocar no grupo que tem do WhatsApp a lista de pessoas que escolheram, certo? Tanto edição de fotos como música e edição de vídeo, tá? E aí, Ok. na edição de fotos, especificamente, vai ser 2 grupos, certo? Porque tem 21 pessoas, tá? Aí é grupos em torno de 10 a 11 pessoas, certo? E aí eu vou pedir que, das pessoas que relataram que querem esse grupo, tá? Que se escolha o representante para ficar responsável para dizer como é que anda a participação das pessoas no processo de edição, de escolha das fotos que vão ser mandadas, certo? A escolha da edição da música é tão fácil de fazer, só teve uma pessoa. Pois só teve uma pessoa que escolheu. Aí essa pessoa, tá certo, ela vai ficar responsável por isso. Se eu não me engano, foi Arthur. Eu não sei nem se ele está na sala de aula aqui. Mas aí eu coloco também na questão que Arthur vai ficar responsável pela questão musical do vídeo, tá certo? E o grupo de edição, tá? Dá para se fazer um grupo, porque tem 9 pessoas, certo? Que escolheram. Aí, vê só, quanto ao grupo de edição, certo? Uma pessoa desse grupo fica responsável, tá? Para me dizer como é que está o andamento da participação das pessoas que escolheram editar o vídeo, certo? Como é que está, se tem alguma dificuldade relacionada a isso, certo? E a gente precisa definir. No caso, os líderes vão fazer assim, vão fazer tipo, fulano fez tal coisa, então ele participou, e as pessoas que não participou vai dar o nome para a senhora. Uhum. É questão de frequência, de reunião que vocês vão fazer, ou de marcar, Tá vamos certo. escolher as fotos agora, tá certo? Isso vai ajudar vocês também, esse trabalho, a aprender a trabalhar no coletivo, tá? Em tomada de decisões no coletivo, certo? Aí, assim que eu terminar aqui, tá? Eu mando para vocês. Aí, o grupo de edição, como tem 9 pessoas, pode ser um grupo só, tá? Porque aí, como a gente não tá no presencial, certo? Aí eu gostaria de saber se tem alguém que escolheu
o grupo de edição que tem algum problema em casa, se precisa de alguma ajuda em relação a Eu isso. uso, acho que é assim que se fala que é cookie, sei lá, não sei como fala. E o KineMaster, e também tem outro, que parece que é Yorkut, que se fala assim, não sei se é assim que se fala. Vou escrever até aqui. E o Canvas. Porque aí, se tiver alguma dificuldade, eu tento ver com um professor da base técnica, tá? Para ajudar vocês nisso, porque não é muito a minha área. Eu consigo arriscar algumas coisas de edição de vídeo, mas não tanto, tá certo? Se tiver alguma dificuldade, eu posso ver com o Tem professor. o KineMaster também, que eu gostava muito, eu achava muito fácil de ajeitar nele. Só que o ruim, como eu já disse, é a marca d'água que fica no vídeo. Né? Então, assim, Aí eu parei de usar ele, eu tô usando outro. então a gente vai definir assim, tá certo? O grupo de edição de fotos vai ser 2. Aí eu preciso definir prazos com vocês, tá? Aí vê só. O São João em si é dia 24, né? Se eu colocar, tá, essas fotos para ser feita, para ser enviada até no máximo dia 18, vocês conseguem fazer a escolha de fotos Sim. e tudo? Ou pra mandar as fotos. Acho que sim, tá certo. Porque aí é para mandar as fotos, tá? Até no máximo dia 18, que aí eu vou colocar a abazinha para enviarem. Nesse tempo, porque vai vir prova, tem trabalho vai ganhar Ai, meu Deus. O que aconteceu? Teu microfone tá muito ruim. Aí, vê só, eu vou colocar até aí dia 18, tá certo? Mas eu acho que é por conta, ele falou que acha interessante isso. Eu não entendi muito bem também não, Samuel, que gostou do prazo. Pensei, enquanto Samuel dá um jeito, mas eu vou colocar no máximo até dia 18, tá? Para enviarem as fotos. O pessoal fazer a escolha, a edição, A única tá? coisa que eu entendi que ele disse foi a parte de que tem muita prova, tem muita coisa pra gente fazer. Aí o resto eu não entendi mais. Isso. Mas aí que foi que eu pensei, porque até o dia 18 dá tempo de vocês pesquisarem as fotos no geral e enviar. Eu vou disponibilizar tanto o meu WhatsApp, Ô, certo? professora, por que a senhora também não botou umas fotos de inspiração lá no Google Sala de Aula? Também seria massa. Eu vou, Não, precisa não. mas aí eu posso fazer o quê? Colocar também para vocês me enviarem por e-mail, porque aí eu procuro os representantes dos grupos, dos dois grupos de edição de fotos e envio, tá certo? Para eles editarem, para eles escolherem, tá certo? Aí a pessoa que ficou responsável. Foi mais ou menos que eu entendi, Samuel, que o prazo tá bom, tá certo? E aí, para os responsáveis, tá? Da música, já ir preparando a música que vai ser a trilha sonora do vídeo, certo? E aí o prazo para o grupo de edição, tá? No máximo, eu não sei se dia 29 é feriado, mas aí eu posso colocar dia 30. Deixa eu ver aqui no calendário, é rápido. É dia 29 ou 19. 29. Tem feriado, não. Pelo menos aqui no calendário, não. Pronto. Fica entre a máximo dia 29, tá? Se houver feriado, a gente coloca para o dia 30. E aí?
Matson, que escolheu a edição, Natália, Felipe. O que vocês acham? Beleza. Então tá certo. Eu vou mandar um áudio explicando isso lá no grupo, tá? E eu tento criar essa aba de atividade a partir de hoje, porque quem quiser já ir enviando, tá? Já pode ir enviando, certo? Tá Então, bom, e pelo amor de Deus, limite de foto, entendeu? Certo. Prezem pela memória do meu celular e das pessoas que vão editar também. Gratidão. Vitória, a gente coloca 2 fotos. Pode ser, professora. Assim, eu acho que se a gente colocar 2 fotos de cada pessoa, querendo ou não, o vídeo vai ficar muito grande. Tipo, o seu das mães, Uma foto de cada um já tá bom. sim. Tipo, o seu vídeo do Dia das Mães deu 4 ou foi 5 minutos, não foi? Ou eu tô errada? Foi quase isso. Então, tipo, E se ficar muito foi uma rápido, foto. acelera a imagem. Foi muito. Foi uma foto só de cada um, sabe? Então, eu acho que se a gente colocar mais de uma foto, vai ficar muito, muito pesado o arquivo. Então, pronto. Então, assim, uma foto, tá? Vocês podem enviar. Aí eu vou colocar disponibilizando o e-mail, certo? E o WhatsApp, tá? Meu WhatsApp, porque aí eu junto essas fotos e envio para os 2 grupos, certo? Certo. Aí a senhora separou em 3 grupos, não foi? Os que vão pegar fotos, que vão editar fotos, que vão editar o vídeo. Ou Foi. tipo, não, não, calma. Foi em 3 grupos. Aí um vai pegar a foto e editar, o outro vai editar a música e o outro vídeo, certo? É, Ok. Então a foto já vai vir Só que vai editada, ter melhor ainda. só que vai ter 2 grupos para as pessoas que vão editar as imagens, né? porque assim, teve muita gente que escolheu esse campo, esse grupo. Então, para dar oportunidade a todos de participar, eu escolhi assim, não, os 2 grupos vão trabalhar com as fotos que vão ser enviadas. Tá, então vamos especificar o ângulo da foto, tipo, se vai ser horizontal, vertical, tipo edição, sabe? Pra gente seguir um padrão. É. É porque senão vai ficar uma vertical, outra horizontal, vai ficar ruim. Então, Se assim, for para vídeo, eu acho melhor horizontal do que vertical. por vídeo, horizontal. Então, fica sendo as fotos na horizontal, tá certo? E aí, o que que vocês vão fazer? Eu vou colocar aqui, tá? Lá no grupo, a lista das pessoas que deram nome para cada um dos 3 grupos, certo? Aí vocês vão dividir, escolher o representante e vão me relatar, porque eu já anoto e já começo a ajudar vocês nas questões das dificuldades, ou até dar alguns toquezinhos no campo que eu entender melhor, tá certo? Certo. No mais, a gravação da aula, tá? A lista de frequência, assim que ficar disponível para mim no Drive, tá? Eu coloco lá no Classroom. Pode ser que fique ainda hoje, mas vai ser um pouco tarde, para não fugir do Mas aqui o horário. chat tá salvando as mensagens. Certo. Aí, como eu tô gravando também, aí já vai ficar salva a questão das mensagens, porque vai subindo. Aí pode ser que isso fique disponível para mim ainda hoje, só que pode ser um pouco tarde, certo? Aí, no mais tardar, eu coloco a frequência amanhã. E o material da aula de hoje também é amanhã, para não fugir muito do horário de vocês, tá certo? Para não estar mensagem tipo 7, 8 horas da noite. Mas aí eu já começo a definir agora, eu já coloco para vocês no grupo as pessoas que escolheram cada um dos 3 grupos, para vocês já definirem, para estar ajudando vocês nessa questão também, tá certo? Então, Ok, certo. no mais, eu agradeço a participação de todos. Tá? Qualquer dúvida, você já tem meu contato, podem estar falando comigo, tá certo? Tá, eu já salvei o da senhora, que eu não tinha, não. Tá bom, gente. Então, obrigado e até a próxima aula. Tchau.